Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Curarão os enfermos, libertarão os cativos, ressuscitarão os mortos. Aleluias. Em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, ou ficarão curados. Repreenderão os demônios e eles sairão. Aleluias. Em meu nome, disse o Jesus, vocês pregarão o Evangelho. Então, a igreja do Senhor Jesus está autorizada para, em nome de Jesus, nessa procuração, realizar a obra de Deus neste mundo. Então, tenha fé e realize a obra de Deus com poder, com autoridade que Deus nos dá. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aleluias. E mais um testemunho muito estranho. Muito bem. Aconteceu em Pelotas, uma campanha muitos anos atrás, acho que uns 25 anos. E nós fomos essa campanha. Pastor muito abençoado, milagres, sinais, maravilhas. E uma pregação no Espírito muito abençoada. Deus estava com ele e está até hoje com ele. Amém? Não vou colocar nomes aqui. Amém, amados? Aleluias. E nós estávamos nessa campanha. Eram vários dias ali no Pelotense. Isso. Teatro, se não me engano, Pelotense, coisa assim. E então estava ali, isso, pregador de Porto Alegre, aí eu posso dizer, de Porto Alegre, e ele então pregando a palavra, muita gente sendo curada, um amigo nosso que tinha um problema, um tumor, foi curado, se converteu a Cristo, ainda está aí, na presença de Deus, vai estar com certeza. Amém sempre. Muito bem, nós estamos sentados, eu, do lado de uma senhora, do outro lado da minha esposa, e toda a campanha, louvor, orações, aleluias, e vamos lá, gente sendo curada, sarada, uma palavra maravilhosa, e uma equipe que veio, um louvor muito abençoado, aleluias, o seu Paulo, glória a Deus, Paulo F, aleluias, e quando então se encerra toda aquela campanha, um tempo muito grande, 2 horas, quase 3 horas na verdade, depois no final, as pessoas testemunhavam, aleluias, então havia uma série de procedimentos, para ficar bem claro que Deus é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que se manifesta com poder, aleluias, tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que de repente, no meu lado, eu vejo a senhora está sentada e outra pessoa que eu vim saber que era a empregada dela, que trouxe ela, pediu que levasse até lá. E a empregada deu um grito, meu Deus! Aí nós ouvimos aquilo, olhamos, é claro. E ela começou a praguejar e dizer que Deus é esse, que eu trago aqui a minha patroa e ela está morta. Não é morta? Então eu levei a mão daquela senhora, estava fria. Escutamos o coração, não tinha nada, ela estava morta. Em plena campanha. E aquela mulher, como uma serpente, gritava muito, que Deus é esse, olha aí! E é claro que a gente, com o Espírito de Deus, ali cheio da presença dele, naquela campanha abençoada, eu me levantei e disse, você vai ver hoje que Deus está pregando aqui. E nós começamos a orar para aquela senhora. Aleluias. Eu impus as minhas mãos sobre ela primeiro. Aí convidei minha esposa, ela veio. E veio mais irmãos. Aí na volta ali. Porque era gente de muitas igrejas que estavam participando.
e a gente de repente deu uma tossida, de repente aquele gelo que ela estava, né, começou a ir embora, e de repente também ela se levanta e volta à vida novamente. E eu olhei para ela, é claro, para essa mulher que começou a praguejar contra Deus. E disse mais uma vez, esse é o Deus que nós servimos, que cura o enfermo, que liberta o cativo, que ressuscita os mortos, aleluias, e ali Deus foi glorificado. Glória a Deus. Como é que as coisas podem acontecer dessa maneira? Eu creio que esse pastor até hoje nem sabe o que aconteceu ali. Amém? Mas por que aconteceu também isso, amado? Porque havia uma unção poderosa, liberada naquele lugar também. Amém? Então, é claro que Deus não seria envergonhado. Até porque a gente pode fazer muitas coisas contra A, B ou C. Muitos aí zombam de muitas pessoas, de muitas classes, mas se é com Deus, amado, a coisa pega feio. Aleluias! E aquela moça praguejou e tomara a Deus que depois disso ela se arrependesse disso, porque ela viu realmente o manifestar de Deus. Então é um testemunho para você, né? Acho que foram, meu Deus, acho que uns 25 anos atrás, ou 30, que houve esse mover em Pelotas. Não foi só uma vez só, não. Mas a primeira vez, era dentes, não é? Habiturados, com ouro, com prata, não é? Só um conhecido meu, um pastor, teve 6 restaurações. Inclusive até os dentistas vieram para examinar com a lanterna e viu que realmente era a habituração. Gente curada, sarada, abençoada. E acima de tudo, esse movimento de Deus, através desse homem, ele trouxe a própria igreja, aquelas pessoas que estavam começando a recém em cada igreja, despertamento. E isso ninguém enxergou. Porque pessoas novas têm um tempo ainda do agir de Deus. Mas as igrejas já vinham com muitas pessoas que a recém tinham chegado nessas igrejas e que vinham para a campanha. E, portanto, eram despertadas. As igrejas se encheram por causa disso. Não por causa de pessoas novas. É claro que veio pessoas novas. Mas os próprios das igrejas, a própria igreja, ela despertou, ela avivou, aleluias, e foi um tempo de prosperidade. O diabo rosnou um bocado, com mentira, com engano, dizendo que esse ministério queria implantar em Pelotas a igreja, e se implantasse. Mas não era. Era um ministério de evangelismo em lona, amém, amados? Simplesmente para pregar o evangelho e mostrar a todos como Deus é maravilhoso. Houve um grande movimento, louvado seja o nome do Senhor. Houve mais 2 ou 3 campanhas. Eu sei que esse pastor vai ainda a Rio Grande, não é? Pastor Isaías Figueiró, vou dizer agora. Amém? Glória a Deus. E foi muito bênção para a nossa região. Aleluias. Mas que o diabo ciscou um bocado, ciscou. E muita gente tem que pedir perdão a Deus por isso. Eu ouvi de pessoas. E eu dizer, fulano, não é bem assim. Eu conheço bem esse pastor, eu sei como é que ele é. Não há essa tensão. E se criou uma barreira. A gente tem que aprender, amado, que toda vez que a bênção vem, Satanás se levanta com tudo. E nós precisamos discernir, no nível espiritual, essas coisas. Aleluias. Mas, um abraço carinhoso ao pastor Isaías Figueiró, Paulo Figueiró, aleluias, que ainda segue lá com as tendas, e Porto Alegre, está assim de igrejas desse ministério de fé. Amém? É o ministério de fé. Glória a Deus. Fica então essa mensagem para você, de mais um movimento do nosso ministério, em outro ministério, mas cooperando e somando, é claro, porque no frigir dos ovos,